Bom, pessoal, eu vou fazer a leitura do texto para vocês. Essa aula inicial nossa, ela é focada na leitura. Eu vou ler pausadamente, pronunciando as palavras da forma mais clara possível e considerando também a pontuação para que vocês percebam a entonação. O importante nesse primeiro momento, além de acompanhar a leitura, é vocês fazerem esse esforço para compreender o texto. É claro que numa primeira leitura pode ter algumas coisas que nós não vamos entender logo de cara. O texto muitas vezes exige mais de uma leitura e vocês vão ter o arquivo aí com vocês para poderem ler em casa quantas vezes vocês precisarem. Tá? Eu vou fazer essa leitura inicial com vocês, porque muitas vezes, à medida que alguém lê com a gente, fica mais fácil de entender para qualquer pessoa, tudo bem? Não se assustem com as palavras que vocês não conhecerem, porque eu fiz um vocabulário, eu vou descer o texto só para vocês verem, tá? Lá no finalzinho do texto tem um vocabulário com as palavras que são menos conhecidas e que talvez sejam... apresentem alguma dificuldade na leitura na hora, e aí vocês vão poder consultar essas palavras depois, tudo bem? Essa primeira leitura eu vou ler, como eu disse, o foco neste primeiro momento é fazer a leitura para o entendimento de vocês, e aí nas próximas aulas nós vamos continuar trabalhando esse texto, então não precisa ficar preocupado se o texto é longo. Ele é longo porque é uma reportagem, né? A reportagem ela é um gênero mais profundo, então ele traz mais informações, traz mais entrevistados, apresenta mais informações, mais dados, então o texto acaba sendo maiorzinho mesmo, é normal, tá? Só para lembrar que esse texto é a versão escrita daquele vídeo que vocês já viram. Então, é algo que vocês já estão mais ou menos familiarizados a respeito do assunto. Aqui, lá vocês viram na forma de áudio, né? Áudio e vídeo, né? O texto mais oral, não é? Agora nós vamos ver o texto escrito, para poder estudar o texto escrito na língua portuguesa. Então, retomando, a aula de hoje é sobre leitura, que eu vou fazer para vocês e vocês vão simplesmente acompanhar, e também vamos ver como é um exemplo de reportagem. E nas próximas aulas eu vou explicar melhor as características da reportagem, nós vamos observar isso no texto, vamos fazer questões de interpretação de texto, questões de gramática, tudo usando esse texto como ponto de partida. Por isso é importante vocês guardarem esse texto, essa cópia que vai ter com vocês aí, que eu mandei pelo WhatsApp, ok? Então vamos lá. Pandemia aprofunda diferenças no mercado de trabalho. Dados mostram que foi mais fácil manter o emprego e a renda para quem tem currículo com nível superior. Profissionais sem qualificação e trabalhadores informais foram os primeiros a perder com a crise e ainda não veem sinais de recuperação. Essa matéria foi publicada no G1 no dia 12/2 de 2021. Desde o início da pandemia, o problema velho, nacional, da desigualdade social se aprofundou muito, e o mercado de trabalho é um exemplo disso. Era abril de 2020 e o vírus já fazia vítimas no Brasil. Em São Paulo, com as medidas para conter a pandemia, sumiram os carros, pedestres, executivos, comerciantes e clientes. E o dinheiro também deixou de circular como antes. Vou subir um pouquinho aqui e continuar. À medida que os compradores trocavam a prateleira do comércio pela do mercado via internet, o restaurante pelo delivery, o escritório pela casa, os recursos financeiros se concentravam ainda mais na mão de quem já era grande. É uma grande vantagem nesse momento você conseguir manter sua posição, manter o seu nível de rendimentos e, para conseguir isso, você tem que ter qualificação. Mas quem está embaixo não tem. Então, isso faz com que a pandemia crie um aumento de desigualdade muito claro. Quando você atinge um nível muito alto de desigualdade, isso acaba sendo prejudicial ao crescimento econômico sustentável, explicou André Salata, sociólogo e professor da Escola de Humanidades da PUC do Rio Grande do Sul. Home office é luxo de muitos brasileiros. Para Marion, que aprendeu a ser bióloga à distância, a única coisa que falta é o contato com a natureza. Acabou mantendo meu salário e todos os meus benefícios. Eu tenho uma filha de 15 anos. Ela estuda e eu até fiz algumas economias com que eu não estava contando.
como redução na matrícula, na mensalidade e a questão do transporte escolar, que a gente acabou não mantendo por conta de toda essa situação, contou Marion Bartolomeu e Silva, bióloga. Vou subir novamente. Ok, paramos aqui. A pandemia deixou um cenário de crise, mas para quem ocupa uma vaga no topo do mercado de trabalho, o vírus pode só ter mudado o jeito de trabalhar. Os dados mostram que foi mais fácil manter o emprego e a renda para quem tem currículo com nível superior. Na rua, a procura de emprego ou a espera de clientes está a parte mais afetada do mercado de trabalho. Profissionais sem qualificação ou trabalhadores informais foram os primeiros a perder com a crise e ainda não veem sinais de recuperação. Essas pessoas que estão nas camadas mais baixas estão concentradas no setor informal, ou seja, elas não têm proteção nenhuma. Então, logo que bate a crise, elas sentem imediatamente os efeitos nos seus rendimentos. São pessoas que também têm um nível de qualificação muito mais baixo, o que significa que elas são mais facilmente descartadas pelo mercado de trabalho, explicou André Salata. Vou subir novamente. A partir da Pesquisa Nacional de Emprego e Renda, pesquisadores da PUC do Rio Grande do Sul compararam o impacto da pandemia. Se o recorte for a qualificação, quanto maior o nível de escolaridade, menor foi a perda. A parcela de trabalhadores que tem até o ensino médio teve uma queda média de quase 30% na renda. Já os mais graduados reduziram 14%. O contraste entre formais e informais também é grande. Trabalhadores com carteira assinada perderam em média 8,6% da renda, sem carteira, mais de 25%. Mulheres negras, por exemplo, são as que mais estão no mercado informal, as que menos têm garantias trabalhistas e, com a pandemia, ficaram numa situação ainda mais vulnerável, expôs Jamila Ribeiro, escritora e ativista. Vou subir novamente. Faz 3 meses que Maria Sandra, mulher negra que perdeu o emprego durante a pandemia, foi cortada da produção da indústria de alimentos. No momento, estou procurando serviço, mas está muito difícil mesmo. Você sai da sua casa gastando condução cara. Quando você chega no lugar, as pessoas pedem para você ir para casa guardar e nunca te ligam. E é só conta para pagar, porque todo mês chega conta para pagar. Água, luz, telefone, lamentou Maria Sandra. E a barraca de camelô, também pequena para proteger os vendedores informais da crise. Primeiro, a gente ficou 4 meses sem trabalhar. E quando a gente voltou a trabalhar, está nessa situação, 70% a menos do que antes, na média, relatou Atelino Cruz, vendedor informal. A queda da renda da produção não mudou o gasto médio de R$ 400 no salão frequentado pela elite paulistana. O dono é famoso pelo corte e tintura, mas está interessado em outro tipo de transformação. Mudar o horizonte dos mais pobres. O projeto é formar 2.000 cabeleireiros nas comunidades do Brasil. Vou subir aqui para ler o depoimento dele. Eu vejo que nós estamos dando o que o governo deveria dar, oportunidade. Eu quero transformar isso em saúde, dinheiro, fé, prosperidade e felicidade. Esse é o meu sonho, contou Vanderlei Nunes, empresário e cabeleireiro. A desigualdade não é um problema só para quem está na base da pirâmide. Uma sociedade onde os ricos que consomem menos têm sua renda protegida e até crescendo é uma sociedade mais estagnada. A vantagem quando você combate a pobreza de maneira eficaz é que não só você beneficia a família dos pobres através dessa redução de desigualdade, como também beneficia a todos, porque você faz as rodas da economia girarem, explicou Marcelo Neri, diretor da FGV Social. Quando as famílias têm dinheiro, todas as partes vão prosperar, vai aumentar o consumo, a produção. Então é importante a gente entender que a desigualdade é um dos grandes problemas do Brasil. Nós não somos um país pobre, nós somos um país extremamente desigual. Para a gente sair dessa crise tão profunda que a gente entrou por causa do coronavírus, a gente precisa falar dessa desigualdade, resolver essa desigualdade e avançar na linha do que o mundo todo está fazendo, afirmou Gabriela Chaves, economista da Nufron.
Aqui vem a fonte da matéria, que é de onde saiu essa matéria. Ela foi adaptada, né, por mim. Quando eu digo adaptada é porque eu mexi um pouco no texto, adaptei um pouco, né, a linguagem, reduzi, fiz umas modificações para ficar adequada para a nossa aula, tá? Se vocês clicarem no link, vocês vão perceber que vão entrar no site do G1, onde está a matéria inteira, tá? Aqui embaixo vocês têm o vocabulário com as perguntas. Aliás, com as perguntas não, desculpem. É o vocabulário com as palavras que talvez vocês desconheçam ou que podem complicar um pouco a interpretação. Então, eu coloco aqui explicações sobre essas palavras que aparecem no texto que vão ajudar no entendimento. Aí, o que eu sugiro para vocês? Que vocês leiam novamente esse texto em casa e procurem entender com calma o sentido do que está sendo dito. Tá bom? Eu não vou passar a lição de casa por enquanto, porque nós vamos retomar até voltar a próxima semana é um tempo. Então, por hora, vocês vão ler o texto, vão estudar e vão anotar algumas coisas no caderno mesmo para vocês lembrarem depois do qual é o assunto tratado pelo texto. Só isso, tá? Não precisa se aprofundar em mais nada, mas para vocês poderem lembrar quando a gente for retomar na próxima aula, ok? Então é isso, pessoal, uma excelente semana, né? A melhor possível, na verdade, né, para todos nós, e até a próxima aula.